Toda a gente já ouviu falar da Revolução Francesa, certo? A queda da Bastila, Paris em chamas. Mas e se ao mesmo tempo, longe da capital, no campo, estivesse a acontecer algo talvez ainda mais selvagem? Pois bem, vamos falar sobre o grande medo de 1789, umas semanas de pânico total que mudaram o rumo da história. A questão central é esta, e parece saída de um filme. Por que é que, no verão de 1789, milhares de camponeses por toda a França decidiram, quase de um momento para o outro, atacar e queimar castelos? E atenção, isto não foi só caos e destruição. Havia um objetivo muito específico por detrás desta fúria. E é isso que vamos descobrir. Primeiro, vamos ao cenário. Precisamos nos transportar para o Campo Francis, no verão de 1789. Imaginem um calor abafado, o ar pesado, mas a tensão era ainda maior que o calor. Pairava no ar um medo palpável, que estava mesmo prestes a rebentar. E o que é que estava a alimentar este barril de pólvora? Bem, foram duas coisas muito potentes: a fome e os boatos. E acreditem, esta combinação provou-se ser absolutamente explosiva. E tudo começa, curiosamente, com o tempo. O inverno anterior tinha sido brutalmente frio, um dos piores de que há memória. Estamos a falar de temperaturas que chegaram aos 17 graus negativos. O resultado? O trigo, a base de tudo, congelou nos campos. Foi o início do desastre. A partir daqui, a matemática é terrivelmente simples. Colheitas péssimas por causa do frio, somadas a impostos altíssimos que não perdoavam, o resultado foi fome. Fome a sério. O pão, que era o alimento básico, ficou com um preço impossível. E as pessoas, mesmo sem terem o que comer, ainda tinham de pagar taxas à nobreza e à igreja. A situação era insustentável. Agora, juntem a fome à falta de informação. Não havia notícias, não havia internet, claro. O que havia? Boatos. E espalhavam-se como fogo. Dizia-se que os nobres estavam a contratar bandidos para queimar o resto das colheitas, numa chamada conspiração aristocrática. Falava-se de exércitos a invadir. O pânico era tal que bastava ver um grupo de estranhos na estrada para se pensar que eram mercenários. Era o caos. E o que acontece quando o medo chega a um ponto de ruptura? Transforma-se em ação. Os camponeses sentiram que a sua sobrevivência estava em jogo e decidiram que não iam ficar parados à espera. Era hora de se defenderem, com o que tivessem à mão. E havia quase um padrão nisto tudo, um efeito dominó que se repetia de aldeia em aldeia. Primeiro chegava o boato. Logo a seguir o sino da igreja começava a tocar a rebate, um toque de alarme, a chamar toda a gente. Em minutos a população estava reunida, armada com o que encontrava. E para onde é que ia toda esta raiva? Para o alvo mais óbvio, o castelo do senhor local, o grande símbolo do poder que os oprimia. O contraste aqui é incrível. De um lado, a nobreza, com os seus guardas, pistolas e séculos de prestígio. Do outro, os camponeses. As suas armas, foices, forcados, machados. Basicamente, ferramentas de trabalho. Mas o que lhes faltava em equipamento militar sobrava-lhes em número e em pura determinação. Estavam a lutar pela vida. Mas, e este é o ponto-chave de tudo isto, eles não estavam só a atacar castelos para roubar ou por vingança cega. Não, havia um alvo muito específico lá dentro. Algo que era para eles a fonte de toda a sua miséria. Esse alvo tinha um nome: Terriers. Um terrier, naquela altura, era um livro de registros. Era o arquivo onde o senhor feudal tinha tudo anotado. Que impostos é que cada família tinha de pagar, que trabalhos eram obrigada a fazer. Era, no fundo, o contrato legal que os prendia à terra e ao senhor. A prova escrita da sua servidão. Portanto, ao queimar os terriers, os camponeses estavam a fazer algo muito poderoso. Não estavam só a queimar papel, estavam a queimar as dívidas, a queimar as obrigações, estavam literalmente a queimar as correntes legais que os mantinham presos. Foi um ato de libertação, ao mesmo tempo simbólico e muito real. Claro que uma revolta desta dimensão não ia passar despercebida. A onda de choque do que estava a acontecer no campo chegou aos centros do poder em Paris e Versalhes com uma força tremenda. E as consequências, bem, elas iam mudar a França para sempre. A cronologia mostra-nos isto na perfeição. Em julho, o grande medo explode. A notícia dos castelos a arder espalha o pânico entre os políticos. A pressão tornou-se tão insuportável que, na noite histórica de 4 de agosto, a Assembleia Nacional, numa tentativa de acalmar os ânimos, fez algo impensável. Aboliu o sistema feudal e todos os seus privilégios. E o que é que isto significou na prática? Foi monumental. Os privilégios da nobreza, como o direito exclusivo de caça, foram abolidos. Os dízimos para a igreja eliminados. De repente, legalmente, um camponês deixou de ser um súbdito do seu senhor e passou a ser pela primeira vez um cidadão de França. A base do sistema antigo foi destruída naquela noite.
Isto ilustra perfeitamente a mudança de poder. A autoridade do rei e dos nobres, que antes era inquestionável, sofreu um golpe tremendo. E, em contrapartida, o poder das aldeias, das comunidades locais, disparou. As pessoas perceberam que juntas tinham força. O poder já não vinha só de cima para baixo. E é assim que esta história incrível nos mostra que a história não é feita apenas por reis e generais. Às vezes ela é feita por pessoas comuns, armadas com ferramentas agrícolas e movidas por uma emoção tão poderosa como o medo. E deixa-nos a pensar, até que ponto pode um pânico coletivo mudar de facto o destino de uma nação?